Fuck My Brain. Olá, está começando mais um episódio da F My Brain. Vamos dar um boom na sua mente. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam as nossas mentes, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. Agora, atenção ao tema de hoje. Minha idade não me define. Fuck My Brain. E pra falar desse tema, a gente vai trazer uma pessoa assim, o tamanho dela não cabe aqui no estúdio, gente, é um problema, a gente teve que abrir um espaço aqui, porque, ela é muito maravilhosa. Maria Cândida, você conhece, jornalista, criadora de conteúdo, apresentadora, palestrante e ativista de maturidade. Passou pelas maiores emissoras de TV do Brasil, entrevistou grandes astros de Hollywood nos anos 2000, fez a transição do analógico pro digital depois de sofrer com etarismo, acredite em vocês. Hoje ela soma em suas redes sociais cerca de 1 milhão de seguidores. Mais de 75% são mulheres maduras. Ela defende o envelhecimento saudável e ativo, a quebra de estereótipos de idade, diversidade etária e a independência financeira da mulher. Ela é autora dos livros Mulheres que Brilham, lançado em 2011, e o mais recente que está aqui com a gente também, atenção, Lobas, Guia para a Maturidade com Excelência, em 2023, lançado recentemente, para quem só está ouvindo a gente, depois vai estar no descritivo. Olá, Maria Cândida! Ai, que linda! Seja muito beijo, Marina e muito Natália. Que delícia! Ouço sempre vocês. Vejo, né? Que você falou ouvir, né? Porque tem o pessoal pelo Spotify. Só Spotify. Então. Mas é muito legal. Desde o nome, Fuck My Brain. É muito bom esse nome. Fora os cabelos da Natália. Por favor, Né? olá. E a condução espetacular de Marina. Ela sempre resgatando com fibra, né? É uma Aí o coisa. patrocínio pra Nath pode ser a Pantene, que ela falou. Pra mim vai ser o quê? Um banco. Você tem cara de banco, é credibilidade. Isso? Olá, Se bem, BTG. não sei se os bancos estão com tanta credibilidade. Acho que a Marina tá mais. Gente, Eu acredito começamos. mais na Marina. Obrigada. Com tanto apoio assim, ficamos felizes em começar um programa. Adorei. Um banco é bom. Não, olha, a gente tem que falar aqui que o noivo da Maria Cândida é Isso. nosso fã e merece um beijo. E é assinante, não é só fã. É assinante. Ele é assinante Então, do canal. Ele é membro da nossa comunidade. Como é que ele chama? Patrick. Patrick, ó, um beijo pra você. Assim, todo o nosso carinho enorme pra você. Agora, Pronto. gente, assinante do quê, pessoas? Cheguei aqui agora, não tô sabendo. E atenção, você que sabe, não tomou providências com relação a isso. Vou fazer aquele convite. Por favor, se inscreva no nosso canal. Você lá no YouTube pode ser membro da nossa comunidade. Aí o que você faz? Você vai ter acesso a saber que a Maria Cândida vinha aqui. Exato. Podia ter mandado pergunta pra Maria Cândida. Aí ela responde, a gente coloca lá só pro pessoal que é membro. Você vai ter acesso a coisas de antemão. Atenção, Natália Mestre, prepara aí pra câmera. Você concorre, pessoal. Ó, 2 pessoas já levaram a caneca da F Olha My só, Brain. Pera um pouquinho, hoje temos Maria Cândida fazendo Gente, até eu vou propaganda levantar, da nossa caneca. meu Deus. Pera. E pode vir com batom, será? Pode não vir sei. até com o batom da Maria Cândida hoje. Vai ser leilão. Vai ter o meu, o seu, gente. Muito O maravilhoso. batom da Avon, de repente, né? Que nem a Ela é muito ela é Olha boa. lá, Avon, como é que você não tá olhando a gente, Avon? Então, Eu eu só vou tenho isso pra aproveitar dizer. essa levantada de bola para lembrar você que quer assinar do nosso clube de assinante, que você entre lá no nosso YouTube e tá lá escrito Seja Membro. Se você vai fazer isso pelo celular, atenção, porque na Apple, no iPhone, não aparece o Seja Membro, tem que fazer pelo computador. Pelo Android tá liberado. R$4,80 e pouco por mês, gente, pelo amor de Deus. E vem aqui com a F My Brain para ajudar a gente a continuar o nosso trabalho. Agora, aonde a gente tá, atenção, no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. Lembrando que estamos no Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Tá no Submarino? Tá aí fechadinho? Dá pra ouvir, dá pra assistir. Você tá na Estação Espacial Internacional? Também dá pra ouvir, não tem desculpa. Estamos em todos os lugares, inclusive no Instagram. Atenção, Nath, @fmy.brain. E eu pulei a nossa apresentação. É verdade, a gente tá tão feliz Quem que a sou gente se eu? pulou. Quem é a Natália? Eu sou Marina Machado, muito pra você que chegou aqui e não sabe quem sou eu. Eu sou especialista e sou mentora
mentor em comunicação, voltado para todas as pessoas que gostariam de melhorar essas habilidades, e em liderança positiva. Natália Mestre é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. É verdade. Oi, 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 todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ai, Maria, que felicidade, meu Fofa, que Deus delícia. do céu. Santa Maria, mãe do... Caraca, que felicidade. E esse tema, Maria Cândida, esse tema, a gente tá preparando ele com tanto carinho. Fiz 40 esse ano, a gente tem tanta coisa pra Fiz conversar. 40 é agora. Fiz 40 Muitas e agora. coisas nessa cabecinha. Muita coisa. Nem o hipnose aqui tirou. Não. Mas ele a gente não- vai tirar agora. Vamos agora desconfigurar isso aí. Sem hipnose. Sem hipnose, fatos concretos agora. Eu quero começar o programa, na verdade, fazendo uma troca muito importante. É uma troca de nomes incríveis da história. E aí vocês podem babar, morrer de inveja. Tô nem aí. Hashtag tô nem aí. Eu passo pra você, dá a mão. Opa. Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na lua. Oba. E Hugh Laurie, que é o Dr. House. Porque eu entrevistei eles Ai, exclusivamente. que delícia. Por favor, me dá o Denzel Washington Richard Gere. Sim. Tudo Denzel bem? Washington, Richard Gere, Keanu Meryl Reeves, Streep. Nossa, Meryl Streep vale muito. Ai, Pelo Kate amor de Winslet, Pelo amor maravilhosa. de Deus. E ela agora tá naquela série Only Murders in the Building, que eu amo de paixão. Mas Sandra enfim. Bullock também é uma Nossa, graça. querida. Como viver tendo passado por tudo que você passou? Que coisa Então, louca. Vamos primeiro colocar no plano da Terra, porque é o seguinte, essas entrevistas, elas duram 6 minutos, Sim. 5 minutos. Não é essa coisa tão absurda Vocês viram assim. melhores amigos. É, e E troca o telefone lá. Mas tem o contato, tem o olho no olho e tudo. Então, é uma coisa muito profissional. Eu tava fazendo essas entrevistas nos anos 2000, 2001, 2002, 2005. Minha filha nasceu em 2005, ela tem 18 anos de idade. Então, nessa Ela é época, filha não do Richard tinha... Gere? Não. Não é, Ah. não é. Só checando. Filha do Oscar mesmo. Então, senão ela estaria em Hollywood hoje. Mas eu tava fazendo essas entrevistas numa época que ninguém fazia. Hoje, até com a internet, muitas pessoas fazem. Então, meio que desmistificou tudo. Tinha uma coisa só da televisão, só existia a Sim. televisão na época. Existia até um pouco de internet, mas não como a gente vê hoje. Então, tinha essa coisa do astro, de Hollywood e tal. É gostoso você conhecer. Tem uns que, no momento, eles não estão tão né, com vontade da entrevista. Acho que é um trabalho sacal, às vezes. Tem uma entrevista atrás da outra. Eu amo cinema desde muito nova, por isso que me mandaram uma vez, eu já comecei a engatar nisso. Acabei apresentando 3 Oscars e 6 Grammys, o que foi muito legal. Incrível. Com o saudoso Rubens Evold Filho, quando se fazia uma transmissão lindíssima. Então, assim, eu tenho memórias muito legais dessa época e não esquecerei mais. Mas passei de fase, Só né? que aí que eu quero vir com a minha primeira pergunta, que Exato. vale, vai. Você com tudo isso, Maria Cândida, você com esse nome, com esse repertório, com esse conhecimento, com caraca, meu Deus, né, pô, né, ganha Não, e com essa 10. beleza Pô, com tudo, para. que ela é o pacotão completo, Sim, né? sim, Pelo mas amor eu de famoso Deus. essa parte eu até esqueço. Você fala, não, cara, não é possível. Obrigada. E você sentiu o É. peso de bater uma idade? Você diz pra mim que o mercado olhou pra este ser humano Exato. e não validou isso como puta que do Cacilda sensacional, vamos continuar te empurrando, vem junto, na verdade, puxa a gente com Exato. você. O mercado faz isso com todas principalmente as mulheres, É não que é? dói pra gente ver quando a gente olha pra uma pessoa do seu tamanho, do seu porte, do seu conhecimento, do seu alcance e falar, até tu? Então, mas isso é maravilhoso que eu venho hoje falar Sim. e outras vêm falar, porque a gente não tinha coragem de falar. E muitas não vão falar, porque hoje eu não dependo mais da televisão, financeiramente, né? Eu faço minhas palestras, eu tenho meu livro, eu tenho a internet, eu tenho os contratos de publicidade, então eu não dependo mais e eu posso falar, eu não tenho mais rabo preso com nenhuma televisão. Então eu posso falar, mas foi numa época, quando eu tinha 38, 40 anos, que cheguei próximo aos 40 anos, que a minha cabeça meio que, aquela crise da meia-idade, não sabia direito o que estava acontecendo, eu tive uma crise de pânico, pegou muito mal na TV Record na época, eu não sabia o que estava acontecendo, eu cheguei no meu camarim, olha, tem até descrito aqui no livro, ó, era maio de 2009, eu estava no meu camarim na TV e sem motivo aparente, simplesmente caí, desmoronei, era a minha primeira crise de pânico, eu estava com 38 anos, eu tinha uma filha de 4 e um casamento que, embora fosse bom, caminhava para o fim.
E tudo começou a embolar. Como embola na cabeça das mulheres, né? Umas querem ser mães ainda, mas não tem um companheiro. A outras têm, mas não sabem se tá bom. A outras querem falar que não querem ser mães, mas não tem coragem. Enfim, muitas coisas ainda estão no meio da carreira. Muitas coisas acontecem. Às vezes não fazem uma terapia e tudo isso. Aconteceu comigo. Eu estava na televisão. Eu fui rastejando no meu camarim até o telefone fixo na época. E falei para uma produtora, e a gente lembra. Essa produtora hoje é assistente de direção na Record. Eu falei, Aline, eu tô morrendo. E aí eu caí no chão. Aí veio o diretor de TV, veio a diretora, veio todo mundo, me colocou no sofá e começou a me acudir. E eu não sabia como era crise de pânico, eu não notei os sintomas, porque eu nunca tinha tido aquilo. E era uma sensação de quase morte. Eu pensei que eu ia morrer mesmo. Eu ficava, sabe assim, o ar ia e voltava. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquilo lá. O meu ex-marido foi me pegar, na época, o pai da Lara. E eu fui de lá para psiquiatra. De lá foi detectada a crise de pânico. Eu tenho depressão na família já, minha avó passou por muitos hospitais psiquiátricos, mas era uma coisa que eu não, essa coisa da genética, eu não mapeava, porque na época, você tem 40 anos, você tá muito nova ainda, não mapeava, não pensava em doença e nada disso. Mas era algo que eu deveria ter mapeado, porque me levou a ficar mais vulnerável. E eu comecei a tomar remédio, depois de uns 3, 4 meses comecei a melhorar, mas foi uma terapia intensa para eu sair e com um psiquiatra. E sou medicada até hoje com antidepressivo, porque eu tenho que tomar antidepressivo, eu tenho depressão, eu tive dos 40 a 50 anos várias depressões, depressão severa, de não conseguir sair da cama para tomar banho. Nossa. E isso impactou muito minha produtividade, porque eu não conseguia trabalhar direito. Claro. Então, foi um período bem difícil. E, ao mesmo tempo, eu estava envelhecendo. A resposta que eu ia te dar, eu já vou te dar. Gente, eu lembro do Boechat falando abertamente sobre depressão e como aquilo virou uma coisa importante, porque uma voz de uma pessoa que todo mundo respeita. Tá? Então, eu super te agradeço por você abrir esse espaço e falar, e não só que, claro, você vem falando bastante sobre isso, mas de colocar isso, sim. Todos nós, qualquer pessoa pode vir a ter depressão. E tem que cuidar, tem que tratar, e não é vergonha, e nós temos que cuidar da gente, entender o que está acontecendo, e caramba, e estamos aqui, linda, maravilhosa. Então, naquela época, imagina, 2009, ninguém falava de saúde mental. Sim. Ninguém, a gente começou a falar de saúde mental agora na pandemia. Exatamente. Então, eu tava na TV Record, né, imagina, eu caí no camarim, né, eu acho que porque eu tava me sentindo mal, eu lembro daquele dia, eu fui dirigindo, eu tinha um programa ao vivo à tarde, graças a Deus a Cris Flores, minha colega de trabalho, estava na TV, já me substituiu, porque eu tinha um programa ao vivo para fazer. E não dava para continuar no programa, não dava para nem continuar, entrar no programa. Eu saí carregada da TV Record. Nossa. Depois que eu fiquei sabendo que pegou mal e tudo, porque ninguém sabia. Uma pessoa carregada que fala que tá... É ótimo, né? Então... Pegou desculpa, mal, né, pegou gente? mal, é uma expressão tão absurda. Poxa, da próxima vez eu não vou ter uma crise, eu vou optar por não pegar. Então, mas gente, é isso que acontece até hoje. As pessoas não querem ter alguém que tenha depressão. Se você fala no departamento médico, eu tenho depressão... O que pode acontecer? Esse departamento médico, ele vai relatar, olha, essa pessoa tem depressão. O contratante vai falar, tem depressão. Ou o que acontece? Depressão, ansiedade. Ansiedade até hoje, falar, ansiedade tudo bem, todo mundo tem. A mulher que está no período para engravidar, ou assim, tem 34, 33, será que eu vou contratar? As que estão ficando velhas, sim. Então assim, 44, a sua idade, desculpa. A beira do 45, gente. 45, por quê? Porque supõe-se que essa mulher ela vai ficar cansada, de repente ela vai entrar com sintomas de menopausa, ela vai pirar, e ninguém fala assim, não, vamos dar um suporte para essa mulher. O contratante vê assim, porque é só o lucro, só que a gestão moderna e global já está pensando em dar suporte para toda essa mulher. O que você tem hoje é muita gente blá blá blá, falando aceitação, mas não tem essa aceitação. O compliance não funciona. Sim. A gente passa por muita coisa e não relata para compliance. A gente vai ver vários livros daqui 20 anos, 15 anos, sim. Livros de assédio, que acontecem com a gente. Só que a gente sai, a gente não relata, por quê? Porque se relatar, você não entra em mais nenhum lugar. Exatamente. E se tem uma crise financeira, eu quebro de novo e eu tenho que voltar. Eu não volto.
Nossa, Eu muito até falo bem muito. colocado. Eu sou considerada desobediente, já me falaram, porque eu sou considerada A Marina também. Você também é desobediente? Um brinde, Ai, brinde adoro. à desobediência. 10, nota 10, a desobediência. 10 a desobediência. Eu só não sou Gente. desobediente porque eu nunca fui obediente, então eu nem tenho esse status. Eu fico aqui. Mas o que você fez que você era desobediente? Eu questionava, eu entendia que tinha uma forma melhor de fazer e eu continuava dizendo o que eu achava. E falava, mas achavam isso ruim, e aparentemente isso gerava um desconforto, e eu era muito desobediente. Uma vez, bom, enfim, aí é uma coisa totalmente nada a ver. Mas enfim, eu sempre me posicionei no sentido de querer melhorar as coisas, né? Então, E engraçado, me posicionei para que o trabalho melhorasse, para que a vida das pessoas melhorasse, não é mas que você não tava me querendo- posicionava para mim. É, muito complexo. Que aí isso é que o também. bicho pegava. Porque aí você gera uma sobrecarga, aí você aceita muita coisa e tudo mais. Então, é o que eu falo, eu fui aprender a falar não perto dos 40. E aí virou uma chavinha que eu tô amando falar não. É muito gostoso. Então, mas muitas vezes você não pode falar não, porque você depende financeiramente Sim, daquele exato. trabalho. Lógico. Por quê? Porque nós não fomos treinadas. Hoje que a gente tem os canais de educação financeira, a gente não tinha nada disso. A própria Natália Arcuri, Sim. que ela é ótima, Sim. na TV, ela foi massacrada na televisão. Claro. Sim. Eu entrevistei a Massacrada. Natália. Estamos Ela- tentando trazer a Natália aqui, hein, Natália? Ela tiraram o programa dela. Ela deu a ideia de tirar no programa dela e não deu certo, porque não tinha ela por trás. Porque a cabeça era Quem ela. disse não pra ela? Será que dorme? Tem azia? Ela não alguma tá nem coisa aí. assim? Obviamente não está nem aí. Nem aí. Sabe por quê? Porque tem um quadro de ser humano que é o ser humano que sacaneia, que rouba ideia, que não vai estar nem aí nunca, que tá na classe política, que tá na classe médica, que tá na classe de jornalística, que tá na classe tudo quanto é lugar. de executiva, tá na classe de tudo, é o ser humano. Né? E não, independente de gênero, mulher, homem, Sim. tudo. E tem a parte que acho que nós estamos. Que tá aqui na É tentativa. na tentativa. E que às vezes fala assim, acho que era melhor eu ser assim. Mas eu não consigo dormir. Aí É isso você aí, só deixa eu não falar. vira Deixa eu aquilo falar, lá. e acho que é melhor eu pôr meu pé no OnlyFans. Daí eu falo, melhor não. Então, Vamos ser mas OnlyFans não é nada. inteligente. Não, mas OnlyFans não é nada perto do que as Claro, pessoas fazem. lógico, OnlyFans é íntegro, pelo OnlyFans é menos café você tá- com leite. Exatamente. Você tá dando um serviço. Sim. Agora, é verdade, eu tô te falando a verdade. Você tá super servindo o que é concordo. seu. Eu super Você não tá concordo. sacaneando ninguém. Ninguém. Não tá roubando Concordo. ninguém. Pôr lá seu pé no OnlyFans. Exatamente. Obviamente que é um serviço que você tá dando, as Sim. pessoas, você tá vendendo, a pessoa tá comprando, é um negócio. Exatamente. Agora, a pessoa sacanear, Sim. roubar, difamar, aí... O Concordo. problema é que a gente não consegue fazer isso, não consegue dormir. Os outros conseguem dormir, e aí é melhor a gente ficar no nosso caminho, linha reta mesmo, né? A Nossa. recém-chegada aos 40. Nossa, porque assim, não, esse programa, eu falei, né, Maria, que ele é muito esperado, porque assim, fazer 40 é marcante, gente. Me conta, me conta Juro um que pouquinho. é. Porque assim, sério, eu não enxergava coisas e agora eu parei a enxergar, eu passei a enxergar. O quê? Tipo assim, ó, parece que quando eu fiz 40, a elasticidade me abandonou. Eu enxergo a flacidez da minha pele. Jura, gente? Marcelo! Mas é só você, porque Olha lá. a sua pele é iluminada, tem viço. Vamos falar Mas todo eu mundo junto, vai. enxergo. Nata, não, concordamos. Gente, as pessoas me amam, eu tenho ótimos amigos e parceiros de trabalho, mas eu tenho que falar do que eu estou sentindo, não é isso o programa? Então, Tá bom, eu tô te ouvindo. obrigada, porque esse estúdio Não, não, eu tô te liga ouvindo pra com- mim. com- não. Esse estúdio não liga pra mim, tá vendo? Vocês amam tanto ela e ela tem esse sentimento. Alguma coisa que você tá fazendo de errado. A gente tá marcando depois a gente acabou de gravar sobre constelação, Constelação familiar. familiar, A tá. gente vai trabalhar isso. Quem que a gente vai matar aí na sua... Uma questão Ela, do você vai feminino, matar a Marina, Marina. eles todos. Você vai matar eles todos, Uma eu questão acho. do feminino. Vai, Não, vai, mas pode gente, continuar, continua. falando sério, eu realmente achei, é muito louco, porque eu olho hoje eu com 40 e existe uma coisa, assim, um medo, gente, é aberto aqui, de que parece que você não é mais interessante, parece que você acordou e parou de ser interessante. Só que ao mesmo tempo, existe uma mulher tão potente, tão incrível, que eu não conhecia e que eu conheço agora, e eu falo, não é possível que ela não tenha espaço. Então, menos interessante pra quem? Você sente isso nos olhares? Porque se você sente isso nos olhares, não que
que seja isso. Pode ser uma sensação, mas eu te falo, eu depois que deixei meus cabelos brancos, os homens passaram a não olhar mais pra mim. Eu fiz vários testes, indo em barzinho antes de eu virar noiva. Talvez, não, eu não fiquei noiva por isso, mas enfim. Mas eu fui em barzinhos e tudo. Depois que eu comecei a deixar o cabelo branco, muda. Muda totalmente. Então, assim, eu não acho que você tá neste momento, mas o olhar masculino, ele muda. Tanto que eu já menti a idade, eu tenho um vídeo que falo que eu entendo as mulheres. Assim, eu não acho que tem que mentir a idade, tá? Porque eu acho que é um processo que você vai botando muito lá pra frente, vai botando debaixo do tapete coisas, mas eu entendo quem mente a idade, porque é um mundo muito patriarcal, onde a gente tá sempre querendo beneficiar ou agradar quem escolhe a gente, e não a gente escolher. Sim. Então, é uma sensação que você tem. Não, é muito bem colocado, porque não é o que eu penso de mim. Então. É muito louco isso, é muito bem colocado, porque o que eu penso de mim hoje, e eu acho que eu falo isso em vários programas, se eu for comparar eu hoje com a Natália de 20, por exemplo, nossa, essa daqui tem uma potência. E é tão triste a gente pensar que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse lugar, por exemplo, no espaço do trabalho, porque eu nunca me senti tão bem profissionalmente do que hoje, sabe? Perto do passado. Então, assim, eu acho que eu vou profissionalmente hoje, que eu tenho tanto pra entregar, que eu tenho tanto pra fazer e tanto pra contribuir. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa minha que parece que perdeu o glow, parece que acabou o glow, assim. E não sei se é só o medo mesmo. Eu ainda não fiz teste, não pensei sobre as outras pessoas. Então, porque mas a medo. sensação, eu acho que ela tá tendo. Eu falo muito disso, eu falo nas minhas palestras, muitas vezes, que você tem a sensação de que com 40, por exemplo, você chega nos 40, você fala, eu já deveria ter uma casa própria, eu já deveria estar uma família constituída, com filhos, tudo certinho. Eu já deveria, minha família tá toda organizada. Eu já deveria estar isso, aquilo. E de repente você não tá com nada organizado do jeito que a sua cabeça de 20, 25, sonhadora e com aquela coisa da Cinderela, te propôs. Então, é uma outra realidade. Agora, você tem que analisar, como Marina, eu acho que ela analisa muito bem os fatos. Então, faça os testes. Saia, vai para um bar e veja, tá sendo olhada? Ah, tá. Então. Tá, porque eu já tive com ela no bar, eu tô falando. Então, tá. olha sem mentira pra você e pra sua pele. Porque o que eu vejo é uma pele que tem muito brilho, é uma pele ainda que tá longe. Realmente você vai sentir na menopausa. Aí você vai sentir a falta de vício e tal, porque tem uma queda de estrogênio gigante. Depois a gente vai falar sobre isso, de beleza, que eu tenho estudado muito sobre isso. Aí você vai sentir. Mas agora, você tá no auge. Sim. Né? Mas E no mercado de trabalho, só vou complementar. Eu tenho 53 anos, a caminho dos 54 ano que vem. Naquela época que eu tava com 40, 42, 43, que eu fui envelhecendo e ouvi vários nãos, e depois eu posso falar mais sobre isso aqui, era uma outra época. A gente tava 10 anos ali pra trás. Neste momento, que se fala de etarismo, que tá, de certa forma, na moda e contra o etarismo, a hashtag etarismo tá lá em cima, já começa a ter uma vergonha de você não admitir, de você, né? O que acontece nas empresas hoje é que, vamos contratar, só que eles não dão um treinamento para as pessoas maduras. Então, não adianta você contratar uma pessoa de 50 e colocar para fazer digital. Não adianta. Você precisa pegar e capacitar aquela pessoa e colocá-la no lugar analógico, que ela consiga render mais. Então o RH precisa fazer isso. Ele precisa entender. E quando ele fizer um mix geracional na empresa que dá lucro, tem um monte de dado que dá lucro, o mix geracional, ele precisa. Então, por exemplo, quem tá no digital, quem tem 20 anos, fica lá no digital. A pessoa de 50, ela vai procurar no Google, por exemplo, vai lá fazer uma pesquisa. Ela vai até a 10ª, 20ª página do Google. A pessoa de 20, ela vê até a terceira. Até a terceira negócio. Ela vai. Mas você sabe que eu vi um comentário interessante, assim, ontem, de que a inteligência artificial e chat GPT, ela é muito mais bem usada por pessoas mais velhas
do que por pessoas mais novas. Nossa, que contrassenso isso. Não, não é. Porque para você usar o ChatGPT, você precisa saber perguntar. Exatamente, saber Você construir precisa aquilo, né? saber o que você tem que gerar e pensar além, de construção de fase 1 para pensar tal coisa do projeto fase 2. E eu tô falando isso tendo feito um curso, no momento que a gente tá gravando, eu acabei o curso ontem, com o William Barter, que aliás, para vocês conhecerem, busquem o William. O William é um seguidor, assim, Isso que eu ia falar, um queridíssimo. aficionado pela F My Vê Brain. tudo nosso. E publica, e chama, e faz umas revisões incríveis. Então, muito obrigada pra você, William. E ele deu um boom na minha mente. Eu falei que ele fucked my brain, porque foi incrível. Nossa, que legal. 3 dias de conteúdo com ele. A ideia é trabalhar um processo criativo para você transformar também as suas relações de trabalho, mas essa específica que eu fiz com ele, que era Hacking AI, né? Hackeando a inteligência artificial. Mas assim, o que eu aprendi, como pensar, o que eu posso usar do ChatGPT... Então. O meu filho não sabe fazer pergunta Então, daquela. mas isso é capacitar. É isso. Pega uma pessoa madura e dá todo Exato. esse... E aí, se você tá numa empresa que tem uma pessoa de 20, você vai ajudar a pessoa de 20, e a de 20 vai ajudar você Sem a coisas que você dúvida. não É maravilhoso. sabe. Conexão geracional, que é uma coisa que a gente Então, fala muito bastante. aqui. É Exatamente. muito importante. Eu- A gente já perdeu a Natália, né? Desculpa, a gente perdeu não, a... é que a gente Não, roda é aqui que sabe mesmo. que eu só ia complementar com uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu acho que a gente, não apenas a gente se cobra numa ideia de que a gente com 40 devia ter chegado diferente, porque, por exemplo, com 40, minha mãe com 40, tinha eu com 20. Minha mãe também. Se eu for olhar minha mãe, eu com 20, minha irmã com 16 e meu irmão com 13, com casa, marido, cachorro, papagaio, periquito, com tudo, eu vou falar, caraca, né? Eu sou uma perdedora, eu sou porque eu não péssima, tive eu sou- filhos, é. eu tô construindo a casa, meu primeiro casamento não deu certo, tô aí na tentativa do segundo. E tô envelhecendo, Sabe? e E minha tô pele tá uma envelhecendo. porcaria, segundo você. Não, aí... Gente, quem tá ouvindo no Spotify deve achar que a Natália é um negócio, A né? Natália Não. é lindíssima, olha. E aí... Eu vou botar até um guarda-chuva aqui, porque ela brilha muito. Eu não Ai, passar meu protetor Deus. solar, né? Eu tenho hora que falar. E aí, e outra coisa também que eu acho é que também tem uma visão nossa de como as pessoas eram aos 40 anos pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que até que você fala no livro, né? A gente tinha uma percepção de que com 40, você vê, por exemplo, muito antigamente com 40, elas pareciam muito mais velhas do que com 40. Quando eu comecei a estudar toda essa questão geracional, que foi lá entre esses 40 e 50 anos, que eu meio que me debrucei nisso daí, a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau, Sim, Amarelo, né? A atriz tinha 60 anos e a personagem Dona Benta tinha 60 anos. Só que a atriz, ela tinha uma aparência que não era aquela aparência, tipo, aquela vovó com cabelão grandão, com aquela roupona e tal. Então, mas o estereótipo que fizeram Exato. naquela época da vovó e que mostrava na televisão e as pessoas só viam televisão, era daquela vovó que fazia bolo. E a Dona Benta já era uma avó que contava histórias Maria bacanas. Cândida, os 60 a mais do estacionamento é um cara com uma bengala. Exato. É. É um absurdo. Que até é um absurdo. Eu É um acho que absurdo. vamos rever esses 60 a mais. Vamos. Vários já estão mudando. Mas só que daí eu vou chegar nos 60 aí não vou ter mais Não, vaga. não vai. Não, mas não é nem isso, mas a Não, eu imagem, tô põe brincando. 60 a mais, que é o que tem aparecido. Sim. Mas a É. ideia de um decrépito com uma bengalinha, pô, tá de brincadeira. E tanto no banco que já tem a fila, né? Porque os de 60, 65 nem precisam estar na fila. Exatamente. A maioria. Exatamente. Tem a fila 80 a mais já. É. Eu quero trazer aqui um dia, se vocês quiserem. Já eu tenho uma queremos. amiga de 102 Nossa, anos. mas é óbvio Que que, ela a gente quer. Ela é uma explosão. A dona Gente. Helena, ela é assim. Ela é tipo assim. Nossa, a imagine nós Ela quatro tem aqui. uma energia. Quando ela fez 100, eu fiz uma live com ela. Quando ela fez 101, eu fiz um programa na Globo com ela, andando a Paulista. Ela foi lá do Shopping Paulista até o MASP, contando pra mim tudo como que era 100 anos atrás, a Paulista e tal. Eu vou mandar pra vocês os arquivos. Nossa, que Aí legal. vocês avaliem. demais. Nossa. Eu trago ela aqui, eu fico lá na salinha esperando. Ela é incrível. Ela tem uma energia incrível. E você fala, Dona Ellie, o que a senhora comia? Ah, mamão. Ela era do interior, professora, assistente social, andava de bicicleta, amava dançar. Ela casou com 52 anos, nunca teve filho. Tá aí, 102 anos, feliz da vida. Tô num caminho.
Há quem diga que por não ter tido filho, dura mais. A gente viu, eu vi outro dia na internet uma brincadeira, tipo um meme de uma senhora, que é o segredo de chegar ao, sei lá, 100, não tenha filho, tenha cachorro. Era ela com cachorrinho, assim, uma brincadeira, óbvio. Isso que você colocou, Nath, eu acho super importante, porque a gente está num momento da história da humanidade que é muito louco para muitas coisas. É muita mudança ao mesmo tempo no espaço curto geracional. Então, é a tecnologia, são as relações de trabalho, são as possibilidades, é a medicina, e aí a qualidade da saúde, mesmo com tantas reclamações que a gente faça de acesso à saúde, o Brasil tem um acesso incrível, né? E, assim, a gente dura muito mais. Sim. Então, os privilegiados. Os privilegiados. Né? Porque os outros não. Já é uma linha que não é igual não, mas eu digo o ser humano planeta Terra. Sim. A gente dura muito bem. Então, hoje, você tem lá 75, 80, 83 anos como faixa média de vida, como expectativa de vida. E aí, você se pega com 40... ainda com uma mentalidade colocada lá atrás, que você inclusive pôs aqui no livro, de que com 40 você já tá velha. E que você já tá... Não tô não. Tô linda, maravilhosa, funcional, fantástica, e por muito tempo. Então vamos mudar essa mentalidade. Mas eu tô trazendo essa ideia de que é um momento histórico diferente, porque tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. São muitas coisas para mudar na nossa cabeça. Muito mindset para mudar. O meu filho descobriu, meu mais velho, 13 anos, que a mãe dele pode ser meio bonitinha, aí ele achou. Por quê? Porque ele tá numa encheção de saco atrás de mim. Mãe, isso lá é jeito de sair de casa? Sei lá, jeans e esta blusa. Porque você não tem mais idade. Ele dá então, ciúme. eu tô achando isso um barato, porque eu acho que ele passou a ter um olhar pra mim, e ele perguntou pra mim assim, mãe, eu já falei isso aqui, tô repetindo, mas é que a Maria Cândida provavelmente não viu. Mãe, por que você pôs peito se você é casada? Uau! Você não te conta essa? Não falei isso? Não, nossa, mas Olha, isso nota 10 pro meu filho. Isso é a simbologia de tudo. que você quis agradar o papai? Não, porque eu quis agradar a mim. Lógico, sim. é isso que ela tá brincando. Mas eu achei tão Gente, bonitinho. eu não entendi, eu não sabia disso. Sim, e eu tive meu segundo filho aos 40. Eu fiz 40, um mês depois ele nasceu. E depois eu me demiti da Band, porque minha vida fez assim. Falei, não tem mais nada a ver comigo isso, vamos lá. Mas foi engraçado porque eu tô reparando, e na cabeça dele eu não tenho mais idade. Por quê? Porque eu sou a mãe dele, não é por causa da idade. Mas esse shift vai ter que ter um shift na cabeça das pessoas. Porque não dá. Gente, a gente dura muito mais, a gente rende muito mais, a gente é do Cacilda o tempo todo. E bora lá. Tudo bem que as minhas bolsinhas aqui estão meio de mau humor comigo recentemente, mas tô assumindo que elas estão aqui. Então, mas aí que tá, a informação é muito importante. Por isso que eu comecei a falar sobre isso. Porque, assim, a minha carreira eu já fiz absolutamente tudo. Eu fui moça do Tempo, Jornal Nacional, de todos os jornais. Fui repórter de tudo quanto é coisa. Rodei o mundo fazendo SBT Repórter. Bom, eu fiz absolutamente... programa do Gugu, fui apresentador do Globo Rural, né? E eu me dedico hoje a essa questão feminina, porque eu acho que tem muito informação para dar. E eu meio que virei uma especialista nisso, porque não só por causa da internet. Às vezes as pessoas acham que é por causa da internet, que é segmentado. Ainda bem que é segmentado e ainda bem que deu certo. Mas não é por causa disso. Eu comecei a envelhecer e vi que ninguém tinha respostas para mim. Por exemplo, eu fui pesquisar. Nos anos 70, quando eu nasci, a média de vida era 57 anos. Certo? Eu tenho 53. Então, para que eu vou me preocupar com pós-menopausa, ou eu vou me preocupar com longevidade, com consistência, com não sei o que, se logo eu de repente eu já estaria doente com 53 anos. Bom, então esse é o primeiro dado. Outra coisa, envelhecimento, a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. Quando o bebê chora, nós estamos envelhecendo, é um processo celular. De renovação celular. A gente vê isso ao envelhecimento quando a gente vê as crianças, por exemplo, quando elas vão amadurecendo, é o cérebro na juventude, por isso que os jovens não podem consumir bebida alcoólica, supostamente, bebida alcoólica e tudo isso. Então a gente vê esse nosso corpo, ele fica pronto nos 25 anos, assim, e depois já começa esse processo de desaceleração com 30, já dos 25 o colágeno já começa. Por quê? Porque 30, 35, você já começa a desaceleração. Que começa o pico da desaceleração, que vai começar mesmo, é com 40 anos. E essa desaceleração, ela vai para perda muscular
e vai impactar na perda óssea também. Ela vai para metabolismo mais lento, portanto, você não vai comer a mesma coisa, vai ganhar peso e vai para questões hormonais que vão ter um pico aí dos 47, 50, 52, que é a menopausa. Então, assim, se a gente entender esse processo e ver que envelhecer não é ruim, é parte, assim, é a mesma coisa que falar assim, a adolescência é ruim. É a vida, Sim. é o processo da vida. Então a gente fala que o envelhecimento, falar de velhice pejorativamente, isso que é ruim, né? Os americanos falam aging, que parece uma palavra que é melhor, o age, né? Que é o envelhecer, parece melhor. O nosso é muito pejorativo, né? A gente fala hoje de envelhecimento saudável e ativo, que é saudável você buscar informações para estar saudável, no estilo de vida saudável, e eu acredito, sem dúvida nenhuma, que se você não fez nada, a partir dos 40 tem que começar. Portanto, ó, ainda bem que eu essa já segunda fiz. fase Ainda bem que eu da faço. vida, Vamos você lá. tá aí, vocês duas. Ativo é você ser o paciente ativo. Você tem que ir atrás, e assim, vocês já são conscientes, atrás de informação, mas tem gente que deixa a vida levar, e aí quando vê já tá com uma doença, a doença ela só se manifesta, ela já tá muito tempo no seu corpo. E às vezes fica com essa mentalidade, né, de que não, já fiz o que eu tinha que fazer, já passou o tempo, já passou a época, ou tem essa ideia de que, não, mas pô, ela já é uma mulher de 40, já é um homem de 50 anos, como se isso fosse um marco que acaba com você. Não acaba com você, vamos trabalhar para ter saúde, para ter... Mas junto com esse dado do IBGE de 57 anos, né, de vida lá nos anos 70, quando eu nasci, tem um dado que é o dado machista, né, do patriarcado, que se você vai pro centrão aí do Brasil, você vai pro Nordeste, tá lá ainda, né? Mesmo pro Sul, essa mulher é mulher velha, né? Eu já falei isso em rede nacional, no encontro, eu falei, o homem fala, eu vou te trocar por duas de 20. Exato. E agora que a gíria do mundo é as novinhas, aí que o negócio dançou, né? A gíria do mundo é as novinhas. Não, tudo. Ouça todas as músicas que são super hits. É as novinha. É isso, entende? É uma colocação. Mas eu tenho visto na internet uma coisa também que eu não gosto, muito homem falando sobre, porque a mulher madura é melhor que a novinha, porque não sei o que e tal. Eu tenho visto isso, um monte de gente falar um monte de bobagem, porque não é uma competição. Claro, né? não Cada tem fase, nada a ver, cada lógico. fase tem a sua beleza, a sua dignidade e tudo isso. O que faltava era mais essa, né? Mas eu concordo com você, os hits todos são em cima das novinhas, porque geralmente são pessoas jovens que fazem as músicas. A gente não tá na internet ainda, a gente tá se entrando na internet. O próprio podcast de vocês, uma pessoa muito nova, talvez não consiga acompanhar. A gente tem, é interessante porque o nosso público vai de 25 para frente, tem um pouco menos, mas tem bastante concentração a partir de 40. Então, é bem interessante. Eu quero trazer um pouco de jornalismo aqui para a nossa história, para atiçar todos nós, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um relatório, no ano passado, o desse ano ainda não saiu, que é simpático até o nome, porque ele fala assim, não deixando ninguém para trás. Estamos num aging world, né? Num mundo que envelhece, que está envelhecendo. Então, o número de pessoas, e aí, Paulinho, se você quiser já jogar aqui, a gente coloca, atenção a quem está só ouvindo, tá? Porque tem um gráfico aqui de pirâmide de populacional, né? Então, a gente tem, em 1950, o mundo tinha 2,5 bilhões de pessoas, 2010, 6,9 bilhões, 2050, que tá ali, gente, 9,1 bilhões de pessoas. E aí, voltando só aqui para o meu texto, o número de pessoas com 65 anos ou mais mundialmente está projetado para dobrar, passando de 761 milhões de pessoas em 2021 para 1,6 bilhões em 2050. Então, quando você olha o gráfico, que antes parecia mais uma pirâmide, e aí quando vai em 2050, para você que tá só ouvindo, tá virando um canudinho, tudo meio que, né, só lá depois dos 90 anos que o negócio espreme mesmo, ali a quantidade de gente com 70, com 80 ainda existindo, funcionando, né, e estando presente aqui, vivo no planeta, é gigantesco. Então, o número de pessoas com 80 anos ou mais vai crescer ainda mais rápido, né? Nascemos em grande quantidade, tivemos um boom geracional de quantidade de pessoas e estamos aqui, estamos vivos, estamos subindo e produzindo e crescendo, e vamos lá. Parte
talvez esteja doente e dependente. Uhum. Porque não fez esse processo aqui, nos 40, nos 50, nos 60, e deixou com que tudo isso abalasse. Porque tem esse processo de desaceleração, que é o envelhecimento, que começa a pegar mesmo, vai começar a pegar o seu músculo. Se você não fizer uma musculação, um pilates, pelo menos 2, 3 vezes por semana, esse músculo ele segura o osso. Com as mulheres, mais ainda tem o processo de osteoporose, né? Por causa de menopausa, de queda hormonal muito grande. E aí, este músculo, se ele não tiver forte, e não é pra você ser a rainha da bateria no carnaval, mas é pra você segurar esse osso. Sim. Aí que tá. Você não vai conseguir subir uma escada, os degraus, como você subia antes. Então, é muito simples. Então, pode ser que metade desses aí estejam precisando de serviços, inclusive de saúde. Com esse leque aqui, abre oportunidade para beleza que venda, né? Produtos de beleza, produtos de bem-estar muito grande, produtos, relacionamento, Sim. cursos para essas pessoas. Tudo abre pra cá. Então, assim, a gente tá numa mudança. As músicas, talvez surjam músicas que falem dessa geração, porque as pessoas vão começar a envelhecer. Sim. Então, as pessoas vão começar a falar de... A Juliana Paz já tá com... Não, a Fernanda Lima tá com 47. Todas elas já estão... A Luana Piovani com 50. Estão envelhecendo com a gente. Tá tudo igual. Mas eu acho muito legal tudo isso, entendeu? Gente. Porque daí a perspectiva vai mudando. Porque as pessoas que têm mais audiência e tal, elas vão também vendo falando outras coisas. Desbravando. E é um momento disruptivo. É isso. Né? A gente tem que ver mais e mais mulheres de todas as idades tomando espaço, né? Porque assim, eu acho que é muito louco quantidade de mulheres que eu faço parte que... eu tô com 40 e pouco, tô velha pra fazer uma transição de carreira. Gente... Aí que tá, Mindset. Por favor, se você não fizer essa transição de carreira agora, vai ser muito difícil depois. Você vai ficar em sofrimento, porque você vai viver mais e o processo de sofrimento vai ser muito maior. Né? Exato. Então, a gente precisa entender que se não for feito... você vai estar protelando uma coisa que vai ter que ser feita em algum momento. É que a gente está falando aqui de uma questão física, saúde, mental, etc. Tudo junto. Mas a liberdade financeira, e aí você pega, né, esse aprisionamento da ideia da mulher, dona de casa, dependente do marido que sai para trabalhar, e adoro as fotos que você pôs aqui no livro. Gente, por favor, acompanhe o livro Maria Cândida, Geração Ageless. Deixa eu botar aqui para essa câmera. Vou colocar no descritivo. Lobas, Guia para a Maturidade com Excelência, linda na foto também. Sim. Ela tem, enfim, do que ela já mostrou aqui pra gente, porque ela trouxe hoje, tem algumas fotos aqui interessantes. Bom, pra quem tá vendo, eu vou até abrir, que tá na página 29, tá aqui na frente, que são propagandas antigas, né, mostrando, tá certo aqui, no enquadramento? Mostrando o que é o papel da mulher na sociedade, era o papel da mulher na sociedade, e eu entendo que para muitas pessoas ainda está, porque envelhecer e se sentir ainda presa, porque não tem uma liberdade financeira, é assustador. É assustador. Sim. E é uma geração, e Natália Arcuri também fala disso, de que não aprendeu a guardar e a depender sim de uma aposentadoria do INSS. Então essa coisa de fazer uma previdência é uma coisa que a nossa geração de 40 tem, mas os nossos pais provavelmente não tinham essa visão. Claro que tudo depende da classe social, da educação, dos acessos, tem tudo isso nessa conversa. Mas é uma conversa também importante, porque a maturidade, para você ter as liberdades que a gente quer manter, etc e tal, a gente também tem que ter uma liberdade financeira. Com certeza, eu não acredito. O meu primeiro livro, O Mulheres que Brilham, esse livro ele foi baseado em uma viagem que eu fiz. No fundo, foram várias viagens, foram 4 meses. Vocês sabem dessa história ou não? Não, dessa não sei. Foi em 2009, depois da crise de pânico, depois de uns 4 meses, eu fui fazer exatamente o que eu queria e gostava. Porque eu tava num processo de que eu tava fazendo tudo que eu não queria e eu achei o que estava acontecendo e falei, não, eu vou fazer. Daí eu fiz um projeto sobre mulheres, foi aí que minha história de mulher com mulheres começou. Então eu comecei em agosto de 2009, aí eu fui para África do Sul,
Eu fui pra Filipinas, eu fico imaginando o mapa aqui. Filipinas, depois eu fui pra Tailândia, pro Vietnã. Depois eu fui pra Europa, pra Finlândia, pra Lituânia, pra Holanda, pra França, pra América Central, Sul, Central, Peru, México, Estados Unidos e Brasil. Foram 12 países, em cada país eu entrevistava 12 mulheres. Essa minha viagem para menopausa, que vai ser agora, começa ano que vem, pela América do Sul, ela é baseada nesta primeira, que foi em 2009. Quando eu voltei, todas as entrevistas não eram com mulheres famosas. Eram com mulheres que, de alguma forma, tinham restartado a vida delas, tinham se reinventado em alguma coisa, que estavam doando para a sociedade, ensinando. Então, podia ser empresária, podia ser uma pequena agricultora, podia ser a Miss podia ser uma surfista. Então, assim, a gente foi achando essas mulheres, assim, teve uma pré-produção, a gente achando essas mulheres, e eu fui entrevistando sobre a mulher, a revolução feminina, a liberdade feminina e tudo isso. E depois de 144 entrevistas, eu tive a certeza que sem a independência financeira, nós não conseguiremos ter a nossa liberdade. Não adianta. Tem muita gente que fala, não vamos conseguir. A mulher tem que começar. Ela tem que começar. Ela tem que acreditar nela, porque senão eu não consigo, é melhor eu ficar nesse guarda-chuva, é terrível. Mas é o seguinte, se ela não dá pra ela acreditar nela, se ela tá lá o tempo todo recebendo, você não sei o quê, porque esse batom tá ridículo, porque essa saia não sei o quê, você comprou uma camisetinha branca, cara, essa camiseta tem, porque você tem um monte de camiseta no seu armário, você não você tem 10 camisetas, esse aqui não é igual? Então assim, ela não é permitida de nada. Então assim, ela precisa, que ela venda bijuteria, que ela faça um bolo, que ela comece a tentar achar a habilidade que ela tem pra ter pelo menos um pouquinho. Talvez ela não consiga a independência financeira, mas um pouquinho pra ela comprar um batom que ela queira. E que ela se sinta feliz com aquele batom e não tenha que pagar pau pra alguém e falar, eu tenho que comprar esse batom. Assim, é muito difícil. Não, eu acho que sem a liberdade financeira, você simplesmente não tem menor condição de se movimentar em algo que você não tá feliz. Porque, por exemplo, você depende de um marido, você não quer mais aquele casamento, como é que você sai dele? Não sai. Não sai. E se é um casamento abusivo, você não vai sair. Você não sai. Aqui na Casa da Mulher Brasileira, que é um dos lares, né? Aqui no Cambuci, acho que é Cambuci, lá no centro da cidade, vi várias vezes, na pandemia, inclusive, mulheres chegando com um filho, com documento queimado, tudo e o filho tem uma brinquedoteca lá inclusive é um serviço isso. Você pega ele no Casa da Mulher Brasileira, tem a delegacia da mulher lá, tem tudo, tem lugar pra mulher dormir se ela quiser, e aí eles fazem toda a documentação, inclusive para medida protetiva. Assim, é incrível esse trabalho, mas assim, a gente tá em São Paulo. Sim. A gente sabe que em vários estados não tem esse tipo de serviço, e ela tem que ficar, e ela fica porque ela tem filha, ela não tem saída. Sim. Como que vai ficar esse filho? Tem apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. A casa facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência, empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. É um passo definitivo do Estado para reconhecimento do direito de as mulheres viverem sem violência. Então, lá elas podem chegar sem nada, sem roupa, sem nada, com a criança, que tem lugar pra criança dormir, tem lugar pra ela ficar, dormir, porque ela sai, ela não tem pra onde. Tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem Fortaleza, Ceilândia, Curitiba, São Luís, Boa Vista, São Paulo, capital, Salvador, Teresina e Ananindeua, no Pará. Como é que você sabe onde é Ananindeua? What the hell? Olha, fantástico. Ananindeua, beijo pra você de Ananindeua. Mas é isso, porque mais assim, muitas vezes essa mulher, ela não pode sair de casa porque não dá, e dependendo até, o pai também não quer ela de volta, porque eu já vi isso acontecer. Você saiu da minha casa, agora você não é mais um problema meu, como se a gente fosse problema para começo de conversa na frase. E aí ela não sai nem do casamento e nem volta, então assim, ela
ela não é aceita em nenhum dos dois lugares. Não é aceita na família, né, que acha que o casamento tem que continuar, que ela tem que continuar, e também não consegue sair daquilo. Então, eu concordo com você. Acho que qualquer coisa que a gente quer como mulher tem que começar com liberdade financeira. Qualquer. Aliás, você pensar em qualquer coisa que você queira, então, fazer uma transição de carreira, mudar a tua vida, trabalhar menos depois da maternidade, mudar, tem que ter liberdade financeira, senão você não toma decisão. Eu tenho uma parte no meu canal do YouTube, que é Maria Cândida TV. Todos os meus canais são Maria Cândida TV, né? Eu pus o TV porque muita gente me conhece da TV, né? Sim. Então, a memória afetiva da TV, que fala sobre divórcio e tudo isso. O que acontece, uma ótima advogada deu entrevista, os homens, eles pensam em divórcio já 2 anos, 3 anos antes. Muitos, eles tiram do nome deles as coisas. E quando a mulher vai se separar, ela já não tem mais nada. Então, assim, você precisa ter menos emoção quando você faz essa transição. A gente precisa... Mas eu acho que a gente tá melhorando. Sim, com certeza, não tenha dúvida. Estamos melhorando. Agora eu quero trazer para vocês um fato que... Você chega lá nos 40, você não tá com nenhum sintoma de nada, começa a desaceleração, beleza. Mas isso é muito, você não vai nem sentir quase. Quando você chega lá por volta dos 45, 47, você vai começar a sentir. Mais de 80% das mulheres vai ter sintoma de menopausa. Uhum. Esse sintoma tem mais de 16 de perimenopausa, que é um cansaço extremo, que é a vontade de você sentar e quase dormir de tanta fadiga. Não é um sono gostoso. Insônia. Sim. Você tem perda de libido, diminuição muito grande de libido. Irritabilidade gigante. Então, assim, você tem muitos sintomas envolvidos aí e que vão gerar uma perda de produtividade. Se essa mulher, ela tá sozinha, ela depende dela mesma, se ela tem filhos aí em idade de, sei lá, 15, 16, 17 anos e ela é arrimo de família, se ela não entende... Por isso que eu falo tanto sobre a menopausa e como trabalhar a menopausa, ela vai ter uma queda gigante no trabalho. Então, isso precisa ser falado. Sim. Eu acho gostoso mesmo, assim, entender onde estou. Porque quando você entende, você começa a trabalhar. Então por conta disso. Até a menstruação, que eu, graças a Deus, continuo tendo, né? A gente começa a aplaudir menstruação. Estou naquele dia. Então, eu entendi que eu estou na TPM. Já sei lidar melhor comigo mesma. Só que quando se trata de idade, a gente não quer lidar com esse negócio. A gente não quer... Imagina, isso não é pra mim, não. Isso não é... Mas não sou eu. Mas é uma burrice, porque tá ali. Vamos lá. E o que a gente pode fazer? Seja para cuidar na alimentação, seja para fazer o exercício, seja para cuidar de você num bem-estar geral, para se posicionar, que talvez seja uma coisa que falta pra gente. Aprender, né? a dizer os não, como você estava falando. É bom falar não. Sim. Super gostoso. E eu acho isso tão rico. Então, fica aqui uma sugestão para que a gente não vai sobreviver. Aí que tá. Quando eu falo de dependência, é dependência física e dependência emocional. Talvez, se você tem na genética uma família que teve câncer, vários, você pode cair com câncer. Quem vai ajudar, você sabe que são as suas amigas que estão lá, entendeu? Mas vai ser muito difícil para você. Então, se você for colocando debaixo do tapete, vai ser muito difícil e pode ter dependência aí. Quando você envelhece, você vai lidar com mais processos. Só que você já tem a maturidade, por quê? Porque você já passou por muita coisa. Total. Se você fizer a sua linha do tempo, eu sempre falo da linha do tempo, de tudo que você já passou e que você já aprendeu, é muita coisa. Então, chegar pra você e falar 40 não é nada, não, é muito bom. Porque se fosse com 20, você ainda ia estar assim. Gente, eu acho tão mais legal 40. Vou ser muito sincera. Eu acho que eu com 40 tenho muito mais estrutura do que eu com 20. Com 20 eu tinha outras coisas. Eu tinha um corpo, ou vitalidade, ou sei lá, o que você quiser botar. Mas eu com 40 sou muito mais legal. Mas a gente tá chegando numa etapa final. Não, calma, porque eu ainda dou uma rodada pra gente. Mas não posso terminar. Pra dizer que a curiosidade, você até citou, acho que no início, Maria Cândida... Você viveu uma escolha por conta de idade? Alguém trabalhando em televisão, você sentiu isso? E como é que foi isso? Sim. Porque quando eu tive a crise de pânico,
vamos voltar. Eu tive a crise de pânico em 2009. Eu fui pra psiquiatra, fui medicada. Depois de uns 3 meses, 4, eu comecei a melhorar. E aí, eu decidi fazer esse projeto sobre mulheres, que chamava 12 Mulheres na Televisão, e virou o livro Mulheres que Brilham. Eu fui entrevistar 144 mulheres em 4 meses, em 12 países. Fiquei até agosto. E aí, eu comecei a voltar a ser eu mesma, fazendo as coisas que eu queria, indo no corpo a corpo com as mulheres, entendendo com algum propósito e tudo isso. Esse programa foi em 12 episódios na TV Record. Daí virou caixa de DVD, não tinha YouTube na época e tal. Bom, e medicada, com antidepressivo e tudo isso. Eu voltei lá pra TV Record, eu falei, gente, não dá pra entrevistar 144 mulheres, eu ficar, 8 horas por dia, entender cada uma nos seus processos de reinvenção, eu voltar e ficar aqui na televisão lendo teleprompter. Não dá. Se não dá. Acabou pra mim. Ou eu tomo uma decisão agora, ou... Daí me ofereceram um trabalho fixo até eu tava contratada da TV, meu contrato ia até março, e eles falaram, não, você vai ficar no Domingo Espetacular. Eu falei, não vou, não dá, eu preciso. Daí eu até falei pro meu chefe, falei assim, você nunca teve um sonho? Mas executivo é muito... Eles não trabalham com sonho, não tem sonho, é outra coisa. Daí eu falei, entendo e tal. Daí eu falei, se eu ficar 1 ano fora da TV, eu vou fazer meus projetos independentes e tudo, vou escrever meu livro, porque eu acho que não dá pra fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Daí se eu quiser voltar, posso voltar? Claro, Maria Cândida, claro que você vai voltar. Nossa, eu consigo ver a cena aqui, assim. Todo mundo já viu isso. A gente te ama, claro. Amamos você. Tchau. Daí eu fui fazendo meus projetos independentes, fiz milhões de coisas, tentei virar o projeto das mulheres no Brasil e tal, ir atrás de patrocinador, aquela coisa. Depois de 2 anos e meio, meu dinheiro começou, porque tudo autoral, tudo com a minha grana. Meu dinheiro começou a acabar, eu me separei também, porque quando eu voltei, eu larguei a TV, me separei, o meu pai morreu num acidente horrível, um dia saiu de casa de manhã e voltou. Só assim, tudo aconteceu. E depressão, milhões de coisas aconteceram, mas mesmo assim foi. E aí, quando eu quis voltar para a TV, obviamente, que eu falei, agora eu preciso da grana, eu preciso voltar a fazer meu trabalho fixo aqui. Ninguém me respondia. Absolutamente ninguém me respondia. E aí eu tava com uns 43, já 44, então, ninguém me respondia. Acho que não existia o WhatsApp na época. Encontrei alguns executivos de TV, festa de aniversário de criança, sabe aquelas coisas de apresentador e tal. Eu via que eles não queriam muito contato comigo, porque talvez eu chegasse e eles sabiam que eu ia pedir alguma coisa. Tentei me aproximar de uma série de coisas. O que eu ouvi? Você já fez muito sucesso na televisão. Então assim, as pessoas não falavam, você está envelhecendo. Mas você já fez muito sucesso na televisão. Quem sabe fazer outras coisas, né? Ninguém falava, você está ficando velha, como eu disse. Mas eu percebia que existia essa sensação de que eu fiquei 3 anos fora da TV e, portanto, não sei se ela rende. Não sei se ela rende tanto. Porque para essas pessoas, e não só de uma TV, de todas as TVs e do mundo corporativo também, você ter tentado fazer uma coisa autoral é fracasso. Aí que tá. Hoje, em 2024, que todo mundo fala assim, põe no seu currículo que você foi pra Amazônia fazer tal coisa. É tudo no blá, 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 entendeu? Não é... Naquela época, eu tava em 2012, 2013, e eu já tinha rodado um monte de lugar, tentado um monte de coisa, mas ninguém via como benefício. Era um suposto fracasso. E, não sei e tal. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, eu tentei, nenhuma TV me quis. Nenhuma TV. Tentei Bandeirantes, tentei Rede TV, tentei todas. Nenhuma me quis. Até que eu fui fazer um reality show. Você sabe disso? Não. Nossa, eu também não sabia do reality. Foi uma coisa vergonhosa. Aprendi celebridades com o Roberto Justus. Eu falei, eu sou boa de negócios, porque realmente eu sempre fui boa de negócios. Eu fui
jurada dele na Band. Foi? Fui, um dia. É uma cena bizarra. Eu tinha esquecido Então, mas disso, não tem a ver com justos ou não. É que eu pensei que o programa ia ser um programa de business. Mas não é um programa de business. Aprendi Celebridade, era a primeira edição. E quando eu entrei no programa, tava Ana Moser, tinha gente legal, dava pra fazer um programa bacana. Mas era uma gincana de colégio, sabe assim, levar o ovo, sabe aquela que você põe na colher? Era uma colher e tinha umas coisas de exército, umas coisas de corrida. E eu sou péssima pra essas coisas, péssima. E eu com depressão, sendo medicada com um monte de medicamento, vendo aquelas pessoas o tempo todo, gente, uma equipe que queria te ferrar. Ai, é uma coisa horrível. Eu nunca passei por isso na minha vida. Tinha que vender camisinha na rua, coisas assim. Não, imagina. Ai, não, é assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, assim, foi um erro tremendo. Mas por que eu quis ir pro Aprendiz de Celebridade? Porque eu queria voltar pra Record. Eu queria que me vissem. Eu tava desesperadamente sem dinheiro, sem nada. Ninguém me dava oportunidade de nada na televisão. E eu precisava ser empregada. A minha mãe e minha tia faziam compras pra mim. Só pra você ter... Eu vim de apartamento, vim de carro, de um monte de coisa. Tinha filha pequena, meu ex-marido sempre, a gente dividiu as coisas. Mas assim... Foi muito difícil. Muito difícil. E eu passei, assim, esse período de ir lá no fundo do poço. E aí, assim, fiz curso de comunicação corporativa na GV, porque eu falei assim, eu sou boa de negócio, vou fazer. Eu trabalhei um tempo na Momentum, que era da W, era de PR, eu fazia as coisas. Eu fiz tudo, sabe assim, eu fui me virando pra conseguir dinheiro, entendeu? E até que em 2017, graças ao bom Deus, literalmente, a TV Aparecida apareceu na minha vida. TV Aparecida apareceu na minha vida, graças ao bom Deus. 2016, assim, que eu tava bem mal de grana. E aí eu fui fazer um programa lá. Eu ficava 3 dias por semana lá, era um programa ao vivo. 2 horas era ao vivo. Eu comecei, quando eu não acreditava mais que eu era pro vídeo, eu já tinha desacreditado. Eu procurava emprego em tudo que não era pro vídeo, tudo, porque eu achava que eu já tinha passado a época do vídeo, e que eu nunca ia mais dar certo, que eu já tava velha pro vídeo, que eu não sabia mais nada de comunicação. Assim, eu tinha me jogado lá, autoestima 0. E aí eu comecei a fazer um programa, assim, eu tremia quando eu comecei esse programa, porque eu falei, não vai dar certo, e foi. E minha autoestima começou a voltar. E aos pouquinhos, sabe assim, como se fosse um passo de cada vez. E eu falei, nossa, essa entrevista foi boa. Nossa, essa entrevista foi muito boa. Nossa, acho que eu sei fazer isso. Nossa, acho que realmente eu sei fazer isso. E eu comecei a pegar o celular e comecei a pôr na internet. Aí eu comecei a pôr no Facebook, comecei a colocar no Instagram, aí comecei com um pau de selfie, ver que eu fazia os movimentos iguais que eu fazia. Aí eu comecei a bolar os formatos todos que eu fazia na TV e comecei a colocar na internet. Eu comecei a ver que na internet eu tinha mais retorno do que eu tinha na TV, porque a TV Aparecida tinha 000 nada, de audiência, uma TV segmentada, e eu tenho todo o amor pela TV Aparecida que me resgatou do limbo. E eu consegui organizar minhas finanças em 2 anos. Voltei. Aí quando eu voltei, eu falei, não, agora sem TV. Porque eu já queria sair da TV em 2010, lembra, né? Sim. Falei, sem TV, agora eu vou entrar no YouTube. Foi em 2019, eu entrei no YouTube. Mostrei os formatos que eu tava fazendo, de gravar tudo com pau de selfie, não sei o que e tal. Fazendo mini matérias. Mostrei para um produtor da Globo. E aí a Globo me chamou pra fazer... Assim, vamos fazer. Eu falei... Tá, a gente vai fazer, mas vamos fazer com o celular. E eu vou editar tudo. Aí eu entrei na Globo em setembro de 2019, mas essa negociação começou em maio de 2019. Então eu saí da TV Aparecida, logo eu entrei na internet e logo foi a Globo. E eu só saí agora da Globo. E todos os quadros que eu desenvolvi lá foram quadros autorais. Todos editados pela minha empresa, né? Por mim. Por mim e editores. Todos gravados no celular. Em 2 celulares, sem um cinegrafista, com o celular mesmo, um aqui e outro aqui, com pau de selfie e tal, porque eu queria mostrar essa nova linguagem. E o Bem-Estar Menopausa, que eu criei, que foi um quadro para falar sobre menopausa no encontro.
Aí eu acho que eu fechei bem essa minha jornada na TV. Eu não quero voltar pra TV. Agora eu tô desenvolvendo o projeto do Menopausa Sem Fronteiras, que vai viajar o mundo. E assim, quando terminar, ela vem. Nossa, com certeza vem falar então, dele. esse foi o caos que eu vivi, porque eu tava aí, entre os 40 e os 50. E assim, eu contratei um headhunter. Eu falava pro headhunter assim, olha, eu já entrevistei todo esse pessoal, 100, já entrevistei todo esse pessoal. Eu já rodei o mundo, eu conheço todas as culturas. Não todos, mas eu conheço um monte. Sim. Eu tenho expertise disso. Não é possível que uma empresa não se interesse em uma pessoa. Eu posso fazer qualquer coisa, eu aprendo. Em 3 meses eu aprendo. Pode me dar que eu aprendo. E aí o headhunter falava assim, ele olhava assim pra mim, ele falava, não, essa mulher tá bem louca, acho que ele pensava, né? Daí ele falava, eu vou, acho que ele nem mostrou pra ninguém, ele falou, eu vou com o seu currículo e tal, mas acho que não é o perfil, porque as pessoas de corporativa, elas fazem, e é verdade, elas fazem carreira na empresa. Então, volto a falar, a empresa não quer gente disruptiva. Não quer ainda. Você chegou no ponto onde eu ia chegar. Eu ia falar exatamente isso. Que eu acho que a gente vive um momento, né, onde esses projetos autorais, onde essas iniciativas, eu acho que elas são muito mais valorizadas do que já foram, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que hoje a gente não é olhada com maus olhares como um fracasso, a gente é olhada como disruptivo. Eu acho que é exatamente isso. E o disruptivo é ameaçador. É o desobediente. É o desobediente. O disruptivo, ele é completamente ameaçador. Então, assim, o que eu acho uma grande bobagem, porque eu, como empresária, se eu olho uma profissional como você, que faz tudo isso, mostra pra mim o quê? Que você é excelente, que você é uma pessoa que tem um monte de habilidades, que você é uma pessoa, né, que vai gerir equipe, que vai fazer um monte de coisa. Mas, normalmente, a empresa olha pra você e fala, ela é disruptiva. Ela vai chegar aqui, vai revolucionar, se pá, vai levar os melhores com ela e eu vou ficar aqui, entendeu? Então eu acho que a gente ainda, além de tudo, a gente fica num negócio que a gente tá tão potente que é ameaça. E eu acho que esse é o ponto também, que olham pra nós mulheres hoje desse jeito e falam, cara, não sei se eu quero ela aqui. Eu não sei, porque a gente não vai seguir. De fato, você volta pra Band, você volta. Nossa, não, mas volta. eu faço projeto. Aí que tá. Projetos em parceria, Sim, maravilhoso. claro. Sim. Mas Porque daí cabe. é sua autonomia. Né? Sim. Você decide se você quer ou não. Agora, vamos supor, eu quero seguir uma carreira corporativa. É muito difícil que, se você não seguiu essa carreira sempre, que agora a empresa olhe você com todas as habilidades e fala, puta, vou trazer ela aqui, ela vai ser uma gestora. A empresa tem medo de uma profissional como você. A empresa tem medo da gente quando a gente quer fazer programa de saúde mental, porque a gente fala a verdade. Entende? Então eu acho que... Mas isso vai melhorar. a gente Isso vai espera, né? Estamos unindo as mãos pra isso. Agora, Exatamente. vocês ouviram? Ai, que tristeza, meu Deus. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, entendo que eu vou ganhar um apelido agora, só porque eu fico encerrando o programa e tentando manter um mínimo de ordem aqui nessa conversa. E vou passar rapidamente a palavra para ela, Natália Mestre. Empata foda, Marina. Não tem tudo a ver. Não, Gente, eu sou fuck my brain. promovedora desse tipo de coisa, não empatadora empata disso. foda, porque quando o papo tá assim, num negócio efervescente, vem a Marina e fala o quê? É hora do boom. Então, É isso, E mas a gente tem que acaba, terminar e no acaba. ápice, não quando o povo cansou, tem que ser quando o É povo verdade. tá no... E assim a Maria pode voltar uma Exato. vez, 2 vezes, 3 vezes, volta. Bom, primeiro, Maria, que delícia você aqui. Foi maravilhoso mesmo. Assim... Talvez eu acho que você realmente veio hoje, além de ensinar todo mundo, de dividir, pra realmente que eu vou me olhar. Eu acho que eu vou sair daqui hoje, vou olhar pro espelho e vou falar, caraca, Natália, 40, mas olha o tamanho da sua potência, sabe? E eu fiquei pensando numa coisa... E faça também a averiguação fora. Vou fazer a averiguação. Ó, o Porque Rafa já falando, vai fazer averiguação nada, Natália. Mas eu fiquei pensando também numa coisa que eu acho que foi a Isabela Camargo que falou aqui num dos primeiros programas, que é sobre a atualização de identidade. E o tempo todo, quando a gente ficou conversando, isso veio na minha cabeça, porque eu acho que a gente precisa fazer essas atualizações de identidade.
tanto do que a gente esperou um dia sobre nós e também a nossa. Então, assim, é olhar, por exemplo, para essa Natália com 40, com um olhar de não comparar com a história da minha mãe, de não comparar com a história da minha avó, de não comparar com uma coisa que eu projetei quando eu era criança, e também de não me comparar com o estereótipo que estão esperando. É tipo, aqui, ó, eu com 40, sou essa, tenho tudo isso pra oferecer, vambora, eu acho que eu vou olhar assim. E óbvio, acho que fico alerta que a gente precisa se cuidar pra chegar maravilhosamente bem na velhice. Isso é um alerta que, assim, eu vou chegar voando aos 80, só tenho isso pra dizer. Se não, Natália Mestre. Não posso te abandonar, né, já, amiga? Imagina, eu vou aos 150, o povo vai tudo parando no meio do caminho. 150 gente chata. aqui, você dando um boom, eu te chamando de empata foda, é assim que... Você imagina o Marcelo e o Paulinho aos 150. Quando 150 falando, puta, elas de novo, que isso de novo? Eles só vão chegar aos 150 porque nos ouvem. É verdade, só por isso, porque agora vão aprender, ouviram tudo da Maria também, vão sair fazendo. Então vamos ao meu boom. Eu, Marina Machado. Eu acho que hoje eu já expus um bocado do que eu gostaria de dizer, mas eu queria te agradecer muito, Maria Cândida, porque como jornalista, é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, com muito respeito, com muita admiração, e é uma delícia as desbravadoras, né, que vão na nossa frente, colocando, né, as se desobedientes. As desobedientes, e viva as desobedientes. Viva a desobediência! Adorei isso, porque... Estamos nessa mudança de mentalidade e a gente precisa se ajudar nisso. Sim. E a gente precisa ter a quem reconhecer e falar, olha, não estou sozinha nessa história. Esse é um caminho que pode se tomar, mas existem tantos outros e que a gente permita. E uma vai permitindo a outra e ajudando a outra. E lembrando que os rapazes também envelhecem, também têm lá suas dificuldades. Então a gente está falando bastante das mulheres, porque tem um gap de tantas outras coisas, mas aos rapazes também um brinde para vocês e um processo de envelhecimento saudável a todos. Queria te agradecer muito por você estar aqui conosco. Eu também. E obrigada ao Patrick que botou isso na cabeça. Agradecimentos. Não, e eu também quero agradecer vocês fazerem um conteúdo tão legal, porque a gente sabe que esse tipo de conteúdo, ele não está na TV, ele está na internet. Então, muito obrigada, porque eu vi já vários episódios e é muito bacana. E é bom a gente sentir como flui uma conversa verdadeira. Porque olhando pra vocês, no olho de vocês, e também dos meninos aqui, eu vi que eles estavam prestando atenção. Umas coisas de envelhecer, eles querem saber dos envelhecimentos, querem saber. A gente vai falar de andropausa depois, em outro. A gente vai selando a amizade feminina, o que a gente não fez durante muito tempo, e vai entendendo que é só através dessa amizade, dessa rede de apoio, que a gente consegue construir mesmo um mundo melhor, né? Que a gente não adianta que a gente não vai ser aquele grupo que vai fazer coisa errada. Não. A gente vai no caminho. A gente tá plantando a sementinha do bem. E ganhando nota 10. Fuck my brain. No fim do programa. Gente, que espetáculo! Se você não compartilhar este programa, vai nascer uma ruga. A mais. Eu já tô avisando, tô sentindo. É a Marina no momento empata foda na sua mente. Isso é muito Podia cruel. fazer uma figurinha. Podia fazer uma figurinha da Maria. Assim, ó. É hora do... Eu tirei o dia pra dizer pra Natália Mestre que ela é linda. Que ela é linda, que ela é maravilhosa. E ganho um apelido de empata. É porque você gosta desse apelido também. Porque você gosta de ser coordenadora. Ela gosta desse papel de liderança. A Marina manda em mim. Isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem conosco até o final. Vocês viram, né, o que essa conversa rende, quantas pessoas podem se beneficiar dessa conversa, então compartilhe. Se não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não é membro da comunidade no YouTube, seja, por favor, participe. Lembrando as nossas redes no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e atenção, porque no Instagram é @FMy.brain. Muito obrigada, Maria Cândida. Um beijo grande. Bom trabalho, não é nem sorte. Aguardando muito esse trabalho de menopausa. Sou boas viagens. E um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.